Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Hora do Toque. Hoje recebemos a doutora Ana Filipa Félix, ex-aluna do agrupamento de escolas e licenciada em Medicina. Boa tarde, doutora Ana Filipa. Olá, boa tarde. Muito prazer em tê-la aqui. Obrigada por aceitar partilhar o seu percurso connosco. Ia-lhe perguntar que memórias teve quando entrou aqui hoje na escola, ao fim de tantos anos. Foi engraçado entrar na escola e parecia que tinha sido ontem. Memórias boas e algumas memórias um bocadinho mais de saudade, tanto da escola como pessoais. Não sabia que ia ter, se calhar, o impacto que teve quando entrei, principalmente com o meu filho. Mas pronto, é bom perceber que a escola tem um papel relevante em nós e que teve este impacto que eu não contava. Portanto, escolheu medicina como primeira opção mesmo? Foi sempre a vocação? Mais ou menos. Pronto, na altura em que escolhi, acho que somos ainda tão novos e sabemos tão pouco da vida que não sabemos muito bem ainda o que é que nós queremos. Não temos muita oportunidade de experimentar. Pronto, e na altura a minha mãe, como era professora e já encaminhava muita gente, foi um assunto um bocadinho discutido em família e dentro do que ela já me conhecia e daquilo que eu ia mostrando gostar. Eu andava indecisa entre bioengenharia, farmácia e medicina, mas pronto, fui um bocadinho apoiada, género, vamos experimentar, é uma coisa que acho que vais gostar, e também concordava. E foi um bocadinho nesse de experimentar, mas sempre com aquela noção de que se não gostasse voltava para trás, mudava, sem aquela obrigação de ser uma coisa definitiva, mas que de facto achávamos que ia ser uma coisa que ia ser bom para mim e portanto dar uma oportunidade. Mas não posso dizer que era aquela coisa que era o meu sonho desde sempre. E pode-nos dizer como é que foi? É um curso muito longo, pode-nos contar tudo, a escolha da especialidade, quantos anos estudou? Sim, pronto, a medicina é um curso de 6 anos. É um curso muito teórico, muito estudo, e é de um momento para o outro sermos largados aos lobos, porque estamos habituados a um ambiente pequeno, habituados a frequentar aulas obrigatórias, alguém atrás de nós para nos o diretor de turma, entrar na sala, toca uma campainha. E de um momento para o outro estamos por nossa conta mesmo. Temos as aulas teóricas que falamos de um anfiteatro em que se não chegarmos a horas nem lugar temos, ficamos de pé, ficamos sentados, com pessoas com nomes que são marcantes para nós e que no início nós vamos a todas as aulas, queremos apanhar tudo e depois chega uma fase em que já dominamos, já estamos à vontade e entra ao contrário. Também não é obrigatório, também não vou, também o anfiteatro já vai estar cheio de outras pessoas. E pronto, portanto o primeiro ano tem ali um desafio muito grande de perdermos aquele apoio do que é a escola antes e de um momento para o outro estamos por nossa conta. Se nós não formos a uma aula, ninguém vai perceber e depois no final aquilo vai ter o resultado positivo ou negativo. Muitas vezes já passava a ser opção, não havia tempo para ir a todas as aulas e valia mais o tempo que rentabilizava em casa, outras vezes não, mas com 17, 18 anos tinha que tomar estas decisões, às vezes não é fácil, pronto. E depois... Ao fim de 6 anos, então, depois, e a escolha da especialidade, como é que foi? Pronto, depois do curso nunca tive dúvidas, nunca pensei em desistir, acho que foi mesmo acertado. E a especialidade foi sem dúvida. Nós basicamente escolhemos a especialidade, somos colocados novamente, fazemos uma prova de admissão e somos colocados nessa prova por ordem da nota e entramos 1 a 1 a nível nacional para escolher. E eu tinha algumas pessoas antes de mim e tinha uma lista em que era anestesia. Eu tinha anestesia para todas as vagas, só mudava o hospital. Portanto, aí foi sem claro, dúvida. Foi. Sim. Eu penso que essa área da anestesiologia, que é uma área que mexe com funções vitais, não é? Eu acho que eu respeito muito porque as vocês dominam a parte cardíaca, a circulação, a respiração, é assim?
Costuma-se dizer que a anestesia são horas de seca, horas em que não acontece nada, minutos de emoção e segundos de alta adrenalina, pronto. No fundo, a anestesiologia, ninguém sabe muito bem o que nós fazemos, acham que estamos ali, os próprios colegas do hospital somos considerados os que temos uma cadeira para nós, um café na mão, uma máscara no sítio errado. Mas a verdade é que no final de contas nós temos nas nossas mãos a vida das pessoas e muitas vezes aquilo que temos é a noção de que nós é que pusemos a vida das pessoas no fundo em risco, não é? Por exemplo, quando damos uma anestesia, não é? Estamos a tirar a consciência, a capacidade das pessoas respirarem. E, portanto, se nós não fizermos o nosso trabalho seguinte corretamente, que é pô-las a respirar novamente, acordá-las, fomos nós que provocamos aquilo, não é? Que é diferente de um cirurgião que vai lá tratar um problema que a pessoa já tem. Então, com esses 6 anos e depois a especialidade, quanto tempo mais? A especialidade são 5 anos, no meio ainda fazemos, portanto, acabamos os 6 anos, fazemos um ano geral, que chamamos o ano de formação não específica, conhecido pelo ano comum, e nesse ano passamos por várias especialidades para tentar conseguir escolher a especialidade de melhor forma e para nos irmos ambientando com o trabalho médico. E depois entramos então na especialidade. A minha da anestesia são 5 anos, que a fiz mais ou menos penso que em 6 hospitais diferentes. Pronto, no meu hospital, o Hospital Pedro Spano, sempre me foi permitido isso. Foi um dos motivos que eu escolhi aquele hospital. Permitiu-me ir aos melhores sítios de cada área e para fora também, para hospitais diferenciados em áreas específicas. E portanto fui buscar aqui um bocadinho a cada lado e hoje em dia noto a riqueza que teve a minha formação. Pronto, é um desafio porque implica mudar de cidade, mudar de... Mas também enriquece, não é? Mas enriquece muito, sim. Tanto estudou muito, não é? Durante muitos anos. Alguma vez teve que deixar de lado a sua vida pessoal ou sentiu isso? Sim, sem dúvida. É assim, é como em tudo, não é? Nós quando nos dedicamos a alguma coisa, seja ela qual for, vamos sempre ter que pôr coisas de lado. Pronto, eu paralelamente à minha formação académica também fui atleta de alta competição de voleibol e portanto desde sempre que me habituei a pôr muitas coisas de lado, ou estar menos vezes com os amigos, estar menos tempo para estudar, menos tempo para só fazer nada, não é? Às vezes falta esse tempo. O que falta mais é o tempo de não fazer nada, porque depois queremos aproveitar todo o tempo para fazer alguma coisa. E podes falar dessa experiência na seleção nacional? Sim, pronto, eu comecei a jogar com 7 anos, no Leixões, e com 14 anos, penso eu, 13, 14 anos, fui para a seleção nacional, fui chamada para a seleção nacional, treinávamos todos os dias, inclusive ao domingo. Tive a oportunidade de ter um treinador que era brasileiro e tinha sido treinador da equipa campeã mundial de júniores e que nos levou 1 mês e meio para o Brasil. Treinámos lá com os melhores do mundo. Pronto. E depois joguei na seleção até estar na faculdade e depois joguei vôlei até por volta dos meus 27 anos, porque depois era muito difícil com as urgências noturnas. Ou ia jogar saindo de fazer noite, ou mudava a urgência, ou começou a ser... Nunca foi uma opção de vida, seguir o desporto, assim, a carreira profissional? Não era viável, principalmente no feminino, não é? Não tínhamos ordenados que fossem, e sempre com a noção de que a carreira desportiva é uma carreira muito curta. Portanto, tinha que investir numa área que, apesar de ter dedicado muito do meu tempo também ao voleibol, tinha que investir numa área que, a partir dos 30, me desse depois... Mas parece-lhe que em algum momento o desporto ajudou a ser disciplinada, a cumprir objetivos? Totalmente. Eu desde que deixei não senti que ganhei tempo, bem pelo contrário. Eu achava sempre que eu treinava todos os dias, jogava 1 vez ou 2 por semana, portanto sábado e domingo muitas vezes, e achava sempre quando deixasse que ia saber o que fazer ao tempo. E eu não sei o que acontece ao tempo, porque a verdade é que não ganhei mais tempo. É difícil depois estar habituado a um desporto de alta competição e de equipa, depois ir para um ginásio horrível.
e custa e não arranjo tempo para ir ao ginásio, é engraçado. Mas se calhar antigamente bastava querer tudo, e conseguia. E dávamos uma disciplina, porque eu sabia que às 7 da tarde eu tinha que sair porta de casa para ir treinar e, portanto, tinha que estudar, tinha que me dedicar naquela... Se calhar tinha 1 hora, mas aquela hora tinha que valer a pena. Não havia telemóveis, não havia televisão, não havia nada. E depois chegava ao treino, conversava o que tinha a conversar com as minhas amigas diretamente, sem ser por um telemóvel, sem ser por uma aplicação, treinava e chegava à casa tardíssimo, jantava, ia dormir e no dia a seguir era outro dia. E depois a convivência com uma equipa, a habituar a ceder, em ter mais 12 pessoas à nossa volta, noto que é uma diferença. Eu ao longo da minha formação como anestesiologista, eu entrei em 6 hospitais, portanto, o primeiro dia, não é? Várias vezes foram o primeiro dia e rapidamente fazia parte daquilo que é uma família de um bloco operatório. Algum desses momentos foi mesmo assim o primeiro dia, assim o dia D, assim há algum momento? É sempre. O primeiro dia, a primeira semana e depois a noção, depois conforme ficamos mais velhos e mais capazes na nossa especialidade, ainda é pior, porque vamos tendo mais responsabilidade, vão-nos dando mais responsabilidade e independência e quando nós chegamos no primeiro dia, nós não sabemos nada, não sabemos o nome de ninguém, não sabemos onde é que está o equipamento, não sabemos nada. Assim, o primeiro dia mais complicado foi no Hospital Santo António, em que eu entrei minha primeira urgência, primeiro dia naquele hospital e estava uma doente numa paragem cardiorrespiratória. E eu fiquei quieta porque eu não sabia o nome de ninguém, não sabia onde estava nada, mas já era uma interna de 4º ano, já era suposto ajudar e no final questionaram, então, eu disse, mas eu acho que só ia atrapalhar porque eu nem sabia para quem telefonar neste difícil. Hospital, portanto, e isto depois é equilibrar com o que a gente sabe fazer versus eu não sei nada do que se passa neste ambiente. Pronto. Também esteve nas viaturas de emergência médica? Sim, ainda faço. Ainda faz? Sim. Então, e como é que chegou aí? Como é que... Para mim sempre foi um sonho. A parte que eu mais gosto da medicina é a emergência, é aqueles momentos iniciais daquela adrenalina, é chegarmos a um meio em que não sabemos o que é que nos espera, sabemos 3 ou 4 frases sobre a situação e chegarmos lá e descobrirmos, pronto, também sala de emergência. E está muito associada à minha especialidade, nós temos esta experiência porque nos dá um traquejo no mundo, num ambiente menos seguro, em conseguirmos responder também rapidamente. Se tivesse agora que dar um conselho ou uma mensagem que tivesse que passar para alunos que nós temos neste momento em Ciências e Tecnologias, que querem seguir medicina, o que é que seria importante dizer-lhes? Seria importante perceberem que é normal nós no início não sabermos aquilo a que vamos, não termos essa noção e termos esse medo porque toda a gente pinta o curso de medicina como um bicho de 7 cabeças. A ideia é entrar lá vai haver um fim, vamos chegar ao fim, um bocadinho com algumas, vamos tropeçar algumas vezes pelo caminho, vamos apanhar algumas desilusões, mas é possível chegar ao fim. E não tem que ser nos 6 anos, pode ser em 7, pode ser em 8. A vida é muito longa, temos em tempo de entrar no mundo do trabalho, nós achamos sempre que a fase seguinte é que vai ser melhor, agora é que vai ser, mas a fase seguinte vai ter os desafios e estamos sempre à espera da fase seguinte. Portanto, entrar num curso de medicina é um desafio, sem dúvida. É deixar algumas coisas de fora, mas há muitas festas, muitas praxes, muita vida social também, é possível coordenar as duas coisas. Portanto, se eu fiz um curso e mantive um desporto e mantive vida social e ainda hoje tenho 9 amigas que falamos diariamente da faculdade, portanto é porque consegui manter também amizades, portanto tudo é possível, ter uma vida como qualquer outra pessoa e depois vale a pena, acho que é uma profissão. E no seu dia-a-dia, nós ouvimos hoje falar muito da saúde, não é? Porque é complicado, não é? Sim. As condições, as urgências fechadas. Sim. Apesar de tudo isto, destes desafios todos, não é? O que é que ainda a move? O que é que ainda faz valer a pena? O que é que... Nunca se arrependeu deste percurso, penso eu? Não.
Obviamente que quando começamos depois a ver o mercado de trabalho, vemos outras pessoas que se calhar com menos esforço acabam por estar melhor colocadas em termos de salário, acabam por ter uma estabilidade mais cedo que nós. Por exemplo, eu tenho 33 anos e só assinei o meu contrato definitivo agora. E portanto, às vezes isso faz a muita gente atrasar um bocadinho aquilo que é depois a vida, não é? Pronto, não foi um bocadinho o meu caso. Eu sempre quis avançar em paralelo com o curso, portanto, daí casar, ter um filho, mas acho que aquilo que nos move, no fundo, é vermos o dia-a-dia, é as pessoas que conseguimos ajudar, é as pessoas agradecerem-nos pelo que fazemos, é olharmos para as notícias e ver que as coisas realmente estão um bocadinho complicadas e nós termos a vantagem de estar lá dentro, de poder fazer a diferença para os outros e também fazer a diferença para os nossos, porque acabamos por conseguir conhecer a realidade verdadeira e pronto. E assim, ajudar algum caso que eu tenha marcado, assim, alguma coisa que possa falar, assim, que tenha sentido assim mesmo, que fez a diferença, faz muitas vezes, não é? Imagino eu, mas não é? Faz diariamente, mas assim, alguma coisa... Sim, eu acho que aquilo que mais, para mim é mais gratificante é quando a gente faz o nosso dia-a-dia normal e alguém repara e um doente nos diz que vocês realmente isto não é o que eu achava, ou o vosso trabalho é diferente. Um anestesista, porque nós estamos sempre um bocadinho na retaguarda daquilo que é, se correr bem foi o cirurgião, portanto esquecem sempre um bocadinho de nós e tudo bem, não tem problema, mas também obviamente que às vezes é bom as pessoas perceberem que nós tivemos um papel importante, ou então quando os nossos próprios colegas nos telefonam no dia a seguir e dizem, olha, bom trabalho, fizeste a diferença. Quando não somos nós, nós às vezes temos noção do que aconteceu e do desfecho, mas quando as outras pessoas acabam por percebê-lo e quando vamos sendo valorizados e chamados... reconhecimento, não é? Sim. Muito bem, doutora Ana Filipa. Obrigada pela sua entrevista fantástica. Eu penso que as suas palavras são verdadeiramente uma inspiração para quem quiser agora iniciar esta área da medicina. Obrigada por ter partilhado isto connosco. Nós agora estamos na hora do toque, vamos para o intervalo, acabou a aula. Obrigada por tudo. Obrigada. Nós vamos despedir, chegamos ao fim com mais um episódio de A Hora do Toque. Voltaremos com mais convidados, com mais histórias de vida. Continuem a seguir-nos nas redes sociais e até breve.